Senhoras e senhores, novamente boa tarde. Hoje, nesse 15 de março de 2018, as magistraturas e ministérios públicos da União realizam um dia de paralisação. Se não se trata de um ato inédito, é no mínimo um ato bastante inusual. Em meus 15 anos de magistratura, não me recordo de nenhum momento tão dramático da história da República em que houve a necessidade de ato igualmente com essa dramaticidade. Todos nós sabemos como é difícil fazer uma paralisação, principalmente de juízes e procuradores. É difícil fazer o adiamento de audiências. É difícil decidir pela não realização de nossos despachos, de nossos trabalhos usuais. Todos nós sabemos os transtornos que isso causa, que tudo isso causa para o jurisdicionado, para todos aqueles que dependem do nosso trabalho. Mas nesse momento, desse início de 2018, há a necessidade de preservação de valores que são mais importantes. Há a necessidade de que se crie condições para que nós continuemos a realizar esse trabalho dessas sentenças, desses despachos, de cumprimento desses deveres constitucionais. E isso somente vai ser possível de ocorrer se conseguir manter valores como serenidade, dignidade e efetividade dos nossos ofícios. Para nós, juízes do trabalho, nós lembramos que há 80 anos existe a Justiça do Trabalho e atua na preservação de direitos fundamentais sociais. Em 80 anos nós temos realizado esse serviço, mas em 2018 nós precisamos de um dia. Precisamos de um dia para dizer que aqueles que fazem preservar os direitos sociais dos outros também precisam lutar para a preservação dos seus próprios direitos sociais, essencialmente pela dignidade de remuneração e permanência de condições de realização do seu trabalho de forma digna e independente. É incomum o ato que nós realizamos hoje, e é incomum porque vivemos um momento de anormalidade. E em momentos difíceis é necessário tomar atitudes difíceis também. Nesse momento de 2018, nós temos o dever de denunciar ameaças graves que já se espraiam para a regularidade do próprio Estado democrático de direito. Não podemos aceitar um desvio de foco de afirmar o que não pretendemos com esse ato. Mas é necessário que se denomine. Não estamos aqui hoje para buscar mais salário. Não estamos aqui hoje para buscar verbas ilegais. Não estamos aqui hoje para forçar, constranger julgamentos de qualquer entidade, de qualquer jurisdição e muito menos do Supremo Tribunal Federal. Há necessidade, sim, de criação de um amplo chamado de atenção. Nesse momento, calar é algo que está fora da cogitação dos nossos ofícios, dos nossos deveres. E é importante que se diga e se repita. É inegável que nesse início do século XXI, as entidades que mais se destacam no combate à corrupção endêmica, ao despotismo do poder econômico, à catástrofe da injustiça social, somos nós. São os juízes e são os agentes do Ministério Público do nosso país, essencialmente os da União. O incômodo que nós escutamos não é um incômodo de paralisação em um dia. O incômodo real é o fato de que a última trincheira dos pobres, das minorias, dos desvalidos, é constituída pelas senhoras e pelos senhores. E temos realizado bem o nosso trabalho. O resultado do êxito desse trabalho é tomado da forma mais infame possível, com cortes de orçamento que começou conosco na Justiça do Trabalho, e nós já alertávamos que era apenas uma experimentação, e passa por projetos de lei que inviabilizam o nosso trabalho, projetos de lei de criminalização de prerrogativas, de ampliação do crime de abuso de autoridade. Não estamos aqui hoje buscando aumento de salário. E é importante que se diga, desde 2006, quando houve a implementação do subsídio, nunca mais magistratura e Ministério Público buscaram aumento de salários. Buscamos, sim,
algo que todo trabalhador no país sempre faz e deve fazer, que é a recomposição inflacionária. E é importante que se diga, já temos um déficit remuneratório de 42% em nossos subsídios. Não há nenhuma categoria profissional no país que chegue próximo desse déficit de remuneração. É absolutamente demagógico dizer que policiais, professores e fiscais de tributo deveriam ser melhor remunerados. É óbvio que deveriam ser melhor remunerados, mas aqueles que criticam essa organização como a de hoje, não buscam a melhor remuneração desses agentes, buscam sim a indignificação da nossa remuneração. É importante que as perguntas corretas sejam feitas, e a pergunta mais importante é: que justiça, que Ministério Público nós queremos no Brasil no século XXI? Queremos uma justiça e um Ministério Público acuados, indignificados, sem liberdade de trabalho? Porque não adianta, não existe boa justiça sem bons juízes e bons procuradores e bons membros do Ministério Público. E não há bons juízes e não há bons agentes do Ministério Público mal remunerados. A matéria-prima do nosso trabalho é uma matéria-prima muito própria. Nós trabalhamos com liberdade, com a honra, com a defesa do patrimônio, com a defesa de direitos fundamentais. Quando se trabalha com esse tipo de valores, a definição de remuneração não pode se limitar unicamente a vantagens pessoais. Deve-se sim fazer um pensamento muito mais amplo, muito mais rico, que a identificação da necessidade de dignidade, de condições serenas para trabalho, essencialmente para o trabalho de julgamento. Cada profissão tem seus dramas e seus benefícios. Diversas profissões têm seus benefícios especiais. Jornalistas e advogados têm jornadas especiais, policiais têm aposentadorias especiais, diversas profissões, inclusive públicas, têm gratificações e prêmios próprios. Nada disso magistratura e Ministério Público não tem. Nada disso nós temos. E, aliás, não temos nem mesmo os benefícios, não temos os benefícios especiais e não temos os benefícios ordinários, porque todos nós trabalhamos sem fundo de garantia, sem horas extras, sem repouso semanal remunerado, sem adicional noturno, e faríamos jus a receber isso. Não temos nem os benefícios especiais, nem os benefícios básicos. E agora, em 2018, a grande catástrofe nacional virou uma parcela chamada auxílio moradia. Nenhum profissional sério pode acreditar que uma parcela prevista desde os anos 70, muito mais antiga que grande parte daqui dos presentes, possa ser o responsável pela grande catástrofe econômica nacional. Juízes e promotores não fazem parte dos problemas econômicos nacionais, mas não tenho dúvida que passa pelo nosso trabalho, passa pelo nosso ofício resolver esses problemas. Estamos muito mais próximos da solução do que a criação desses problemas. Catástrofe, sim, é a desproporção que nós temos do nosso regime fiscal e regime tributário. Não existe nenhum profissional do país, público ou privado, que tenha o tratamento mais injusto, mais desigual que nós juízes e promotores temos com o nosso regime fiscal e tributário. 1/3 da nossa remuneração não fica conosco. Não há profissional no país que viva essa realidade. Nenhum de nós saiu de casa hoje para buscar verbas ilegais ou fazer pressão em julgamento de qualquer órgão de jurisdição. O que se busca, sim, é o cumprimento de uma promessa constitucional de que magistratura e Ministério Público devam ser tratados de forma equânime, independentemente da região em que vivem, independente do Estado, independente de serem federais, trabalhistas ou estaduais. Justiça e Ministério Público precisam ser tratados de forma equânime, sem compadrios, sem desigualdades, sem discriminação, sem esbanjamento de dinheiro público. Toda a remuneração de agentes públicos pode
e deve ser de conhecimento público. Aliás, não existe remuneração de nenhum agente político que seja de conhecimento mais público do que a nossa de juízes e procuradores. E pode ser acessada em qualquer lugar do planeta, por qualquer pessoa, e é exatamente essa amplitude de conhecimento que vem sendo utilizada para as chamadas fake news, de se identificar valores pagos de forma absolutamente excepcional como algo inveridicamente tomado como usual na nossa remuneração. Então é saudável que haja a discussão, inclusive de critérios para pagamento de verbas acessórias. O que não é saudável, o que descumpre o republicanismo, que todos nós nos esforçamos para aplicar, é a atuação de forma seletiva e ocasional. O que se pretende com o julgamento do Supremo Tribunal Federal é que, finalmente, se cumpra a promessa de tratamento equânime das magistraturas e ministérios públicos do país. Presto, nesse momento, a notícia de que ontem à noite a ANAMATRA apresentou petição no Supremo Tribunal Federal solicitando que todos os processos que tratam de valores de juízes sejam finalmente julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse momento de 2018, e digo isso já me despedindo, nesse momento de 2018 nós não podemos evitar uma dúvida. Por que, afinal, nesse momento, há um súbito despertar de moralidade seletiva? A quem interessa, de forma demagógica, a difamação da magistratura e do Ministério Público do Brasil? Cada um de nós pode ter a sua resposta. O que não é aceitável é responder de que é por acaso, porque nesse momento não há coincidências. Agradeço a atenção de todos.